A política monetária do Brasil, sob a atual administração federal, é um tema complexo, que envolve diversos fatores econômicos e sociais. A condução dessa política é realizada principalmente pelo Banco Central, BC, que tem como objetivo primordial a estabilidade dos preços e o controle da inflação. Este texto detalhará como o governo está lidando com a política monetária, o superávit deixado pelo governo anterior, e como o aumento de ministérios e as viagens internacionais impactaram os gastos federais, refletindo no bolso dos contribuintes. Condução da política monetária. A política monetária no Brasil é um conjunto de ações que visa controlar a oferta de moeda e a taxa de juros, influenciando a economia do país. O Banco Central utiliza a taxa Selic como principal instrumento para atingir suas metas de inflação. A meta de inflação é atualizada anualmente, e o BC deve adotar medidas que garantam que a inflação permaneça dentro de uma faixa aceitável, geralmente entre 3% e 6%. Nos últimos anos, o Brasil apresentou desafios importantes, como a alta inflação e a necessidade de estimular o crescimento econômico. A política monetária expansionista, que envolve a redução das taxas de juros, foi utilizada em momentos de recessão para incentivo ao consumo e ao investimento. No entanto, a administração atual tem enfrentado críticas sobre a eficácia de suas medidas, especialmente em um cenário de inflação elevada e expectativas de crescimento moderado. Superávit do governo anterior. O governo anterior deixou um superávit fiscal que, em teoria, deveria fornecer uma base sólida para a condução da política monetária. Este superávit, no entanto, foi acompanhado de um contexto econômico exigente, com altas taxas de desemprego e um crescimento econômico lento. O novo governo, ao assumir, encontrou um cenário que previa não apenas a manutenção do superávit, mas também a implementação de políticas para estimular a economia, sem comprometer a estabilidade fiscal. A transição entre os governos trouxe à tona a necessidade de um equilíbrio delicado entre o controle da inflação e o estímulo ao crescimento econômico. A política monetária precisa ser ajustada constantemente para responder a essas dinâmicas, e o Banco Central tem sinalizado a importância de manter a adição em suas ações para não desancorar as expectativas de inflação. Um dos aspectos que geraram preocupação em relação aos gastos federais é o aumento do número de ministérios e das viagens internacionais realizadas pela administração atual. O aumento de ministérios geralmente implica em um crescimento das despesas com pessoal e estrutura administrativa, o que pode pressionar o orçamento federal. Este aumento nos gastos pode ser visto como uma tentativa do governo de ampliar sua base de apoio político e implementar suas políticas de forma mais eficaz, mas também levanta questões sobre a sustentabilidade fiscal. Além disso, as viagens internacionais, embora possam ser importantes para a diplomacia e a atração de investimentos, têm um custo significativo. Esses gastos são frequentemente criticados em tempos de contenção fiscal, especialmente quando há dificuldades econômicas. O impacto no bolso dos contribuintes se dá pela necessidade de financiamento dessas despesas, que pode resultar em aumento de impostos ou cortes em outras áreas essenciais, como saúde e educação. Os gastos elevados do governo, impulsionados pelo aumento de ministérios e viagens internacionais, têm um impacto direto na vida dos cidadãos. Quando o governo opta por aumentar sua estrutura administrativa e realizar despesas significativas em viagens, isso pode levar a uma pressão maior sobre os impostos. Além disso, a inflação elevada, que é uma preocupação constante na condução da política monetária, também afeta diretamente o poder de compra dos cidadãos. Quando os preços sobem, os consumidores enfrentam dificuldades para manter seu padrão de vida, o que pode gerar insatisfação e descontentamento social. Conclusão: a política monetária do Brasil sob a administração atual é um desastre em constante evolução, marcado por gastos significativos e pelo desinteresse no equilíbrio entre o crescimento econômico e o controle da inflação. A compra de votos de parlamentares indecisos, para aprovação de leis e emendas favoráveis ao governo, mas impopulares,
gera gastos enormes, conhecidos como orçamentos secretos. O superávit deixado pelo governo anterior ofereceu uma base ideal, mas a ineficácia das políticas atuais mostrou a incapacidade do governo atual em sua gestão, gerando um déficit sem precedentes, fazendo os ministros ligados à área financeira elucubrarem novos impostos, promovendo grande desconfiança dos investidores e da população.